busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença em nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, os passos teus. Na busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, pelando os passos teus. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, pelando os passos teus. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para falar de uma personalidade. Eu sou Cláudio Oliveira, da União Municipal Espírita aqui de Cachoeirinha. A gente trabalha atualmente na Sociedade Espírita Vinha de Luz. E hoje nós tivemos um grande presente, né, Silvânia? De falar dessa personalidade, deixou um grande legado. Meu nome é Silvânia. Sou trabalhadora da Francisco de Assis de Cachoeirinha e inicialmente nós vamos começar o nosso trabalho com uma prece. Então rogamos a todos que se unam em pensamento e sentimento por todos os trabalhadores do movimento espírita. Que o nosso amado Mestre Jesus seja o nosso exemplo de humildade, fraternidade e caridade em nossos trabalhos e no convívio com nossos irmãos de caminhada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo com este espírito tão grandioso que foi Chico Xavier. Obrigada, que assim seja. O espírito grandioso, né? Que nos trouxe uma mensagem de amor, de renúncia, de humildade. E nós vamos trazer agora
uma trajetória breve, né? Porque a gente precisaria aí de 1 ano para contar toda a história, né? De tudo que a gente estudou, de tantos livros que a gente já teve a oportunidade de ler. Então, nós vamos começar a contar um pouquinho da história dele, né? Pensando, quem foi Chico? Onde que ele nasceu? Qual a cidade? Como é que foi a caminhada inicial dele em relação à doutrina, né? A gente vai ver uma criança que teve diversos desafios já lá no início da jornada na infância. Então, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por nós como Chico Xavier, nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Chico era o filho de João Cândido Xavier, que era um vendedor de bilhetes de loteria, e Maria de Deus. A mediunidade de Chico iniciou aos 4 anos de idade. Ele podia ver, sentir e ouvir os espíritos. Imagine assim uma criança de 4 anos, né, com essa mediunidade aflorada. Mas Chico teve uma trajetória, aos nossos olhos, né, triste, mas ao mesmo tempo essa trajetória ajudou eles a fortalecer para a missão que ele tinha. Aos 5 anos de idade, ele ficou órfão. Maria João de Deus desencarnou, e aí começa uma jornada de sofrimentos do Chico. E essa jornada prepara ele para cumprir essa grandiosa missão. Chico tinha 9 irmãos, e os 9 irmãos foram separados pelas famílias, assim, pelos familiares, né? E ele, com 5 anos de idade, foi morar com a sua madrinha. Uma pessoa muito difícil, muito amarga, e ela ficou cuidando do Chico, assim. Em 2 anos seguintes, né, a madrinha dele, que era uma antiga amiga da mãe, né, Rita de Cássia, logo demonstrou o seu jeito cruel de tratar Chico. Vestia Chico de menina, batia nele diariamente, era às vezes até 3 surras por dia, inicialmente por qualquer pretexto. Mais tarde, sob a alegação que o Chico, pela mediunidade que ele tinha, era um menino possuído por algo ruim. Então ela tinha uma perseguição já. Então a gente observa aqui, nesse detalhe, o início de uma trajetória do Chico, assim, já com uma grande provação. E além de bater no Chico, né, com uma vara de marmelo, passou a cravar garfos na barriga do Chico, assim, não permitia que ele tirasse. Isso ocasionou diversos ferimentos, diversos sofrimentos e diversas marcas. Imagina, assim, toda essa questão, né, que Chico teve que conviver, assim. E os únicos momentos de paz que o Chico tinha eram os diálogos que ele tinha com o espírito da sua mãe. Ele conseguia conversar com a mãe dele, a mãe desencarnada, né? Desde os 5 anos de idade. Então, e a mãe dele, com muita paciência, muito amor, dizia para o Chico assim: tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Só então, quando o pai do Chico casou novamente, aí veio uma luz na vida do Chico. A sua nova esposa do pai do Chico, né, a dona Cidália Batista, ela buscou reunir todos os filhos novamente no mesmo lugar, para que ela pudesse criar esses filhos. E aí começa uma nova trajetória na caminhada do Chico. Ele recebe um novo anjo em sua vida. E começa a considerar tudo aquilo que a mãe dele falava para ele, assim: Chico, aguenta, não revida, né? E o carinho começa
a voltar nessa caminhada do Chico. E a dona Cidália, muito amorosa, ensinou Chico a orar, a sentir Deus, a achar a vida bela, a trabalhar e a procurar a ser útil aos outros. E isso ela ensinou Chico, né, da maneira dela, e ela ela tinha uma devoção muito grande, né, ao catolicismo, né, incontestáveis penitências, né, junto com todas as restrições impostas pelo padre com quem se confessou. Chico nunca deixou de ter visões ou de se comunicar com os espíritos. Ele segue, ele confessa, ele comunga, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Lá por volta assim, de maio de 1927, a irmã do Chico, né, Maria Xavier, ela sofreu uma obsessão muito grave. E ela teve o apoio mediúnico do Chico, assim, que teve o primeiro contato com a doutrina espírita nesse período. Ele tinha, nessa época, 17 anos. E foi nesse intervalo que o Chico recebeu uma carta de sua mãe, que recomendava para ele cumprir todos os deveres, estudar a fundo os livros de Kardec. E neste mesmo ano, Chico fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Foi 75 anos em favor do próximo. Sempre com uma humildade, uma fala educativa, um carinho, daquele jeitinho meigo dele, assim, né? Ele dizia que não era nada, que ele era uma poeira, um cisco. O Chico era um grande homem, um grande espírito, uma grande personalidade em suas atitudes, em sua forma de agir e falar. E agora nós vamos conversar um pouquinho, né, Silvane, sobre a mediunidade desse queridão, assim. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa mediunidade dele, assim, já nessa sequência, com tantos seguidores. Ele despertou muita gente para o espiritismo, assim, nessa caminhada. Então é contigo agora. Então, Cláudio, como tu bem falou, né, o Chico começa a mediunidade dele, né, ele tem a mediunidade dele a partir da infância, né, aos 4 anos. E só que essa mediunidade, para ele, ocorre de uma forma diferente. Porque a gente vê muitos casos aí que a mediunidade inicia e vem cercada de perturbações gerais, né? Que muito atrapalham, às vezes, né? E no caso do Chico, ela vem de uma forma serena e com notoriedade, né? No caso dele, o que foi mais difícil, como tu falou, né, ali, era a família, pois eles eram todos católicos, né? E chegando ao ponto do pai cogitar internar, por conta das histórias que o Chico falava. Ele levantava à noite agitado, conversava com os espíritos, e pela manhã ele relatava tudo que tinha acontecido, né? E é nesse momento que o pároco, sabendo da bondade do Chico, que era um menino muito amável, ele convence o pai a colocá-lo em um serviço, né, para esclarecer as ideias e tirar o foco, né, das histórias que o Chico contava. E aí ele seguiu, né, foi aos 7 anos, dos 7, na realidade, né, dos 7 aos 8, ele trabalha em uma fábrica de tecelagem, que é onde ele compromete, né, a saúde dele. Chico, ele se sentia muito triste, né, porque ele não era compreendido, né, ele era taxado
por louco, né, por alguns, né, era discriminado. E sua mãe sempre lhe aconselhava a modificar os pensamentos, né, que não deveria ser uma criança indisciplinada, para não ganhar a antipatia dos outros, né, precisava aprender a obediência, para que Deus lhe concedesse lá na frente, né, a confiança dos outros. Ele era, né, na realidade, um médium completo, tanto moralmente como em efeitos. A psicografia, a telepatia, o médium de cura. E ele tinha uma frase pronta sempre que ele dizia para as pessoas que ele atendia: o remédio é um ponto de vista, a cura mesmo vem de Jesus. E a gente sabe, né, que é. Eu estou te escutando aqui, né, Silvane, e pensando, né, que desafio, né, que missão e que apoio ele teve da espiritualidade. Realmente era um espírito muito iluminado, assim, né? E imagina, assim, né, e ele deixou um legado de tantas pessoas que ele auxiliou, de tantas mães, né, que ele consolou através da mensagem dos espíritos, e sempre ativo, né? Chico, ele tinha uma jornada de trabalho muito intensa, que quem trabalhava com ele, a gente acabou, para preparar esse momento aqui, a gente acabou pesquisando muita coisa, né, Silvane? Documentários, e a gente viu muitas pessoas que trabalhavam com ele não aguentavam essa jornada intensa de trabalho, que ele dormia tarde e acordava cedo. E nessa jornada de trabalho, ele escreveu muita coisa, psicografou muita coisa, assim, e deixou deixou muita história para contar, assim, né? Muita história que fala de humildade, de amor, de renúncia, resiliência, tudo que hoje, na atualidade, a gente poderia ter um pouco mais de abundância, né, nos nossos irmãos e até mesmo em nós mesmos. A gente precisa olhar para nós, assim. E aí nós separamos aqui uma história que foi o primeiro encontro do Chico com um mentor. Essa história ela é bem conhecida, assim, no meio espírita, né? E a história se chama Disciplina. Nos fins de 1931, Chico, bem à tardinha, orava sobre uma árvore junto ao açude. Um açude pitoresco lá na saída de Pedro Leopoldo. Quando viu, a uma pequena distância, uma grande luz, uma grande cruz luminosa, assim, né? E pouco a pouco, dentre os raios que formava naquela cruz, naquela luz, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante, né, aos dos sacerdotes, que lhes dirigiu a palavra com carinho. Esse espírito começa a conversar com Chico. Não se cabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium, conta o Chico, né, que foi esse seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que em um certo ponto do entendimento, o Emmanuel, o orientador espiritual do Chico, perguntou: Chico, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Respondeu Chico, né, para Emmanuel. Não será desamparado. O Emmanuel responde para Chico: você não será desamparado. Mas para isso, Chico, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Não é isso que a gente aprende, né, nos nossos encontros de estudo, na nossa caminhada dentro da doutrina espírita, entendendo que é o verdadeiro espírita, né? E o Chico responde para Emmanuel, assim, né, nesse diálogo, né? Ele responde assim: tá, o senhor acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso?
E o Emmanuel responde prontamente: perfeitamente, Chico, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E aí o Emmanuel se calou, e o Chico perguntou, lá na juventude dele, né? Qual é o primeiro ponto? Conversando ali com o Emmanuel. E a resposta veio firme: disciplina. E o segundo ponto? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E o espírito amigo se despediu, e o médium, né, que era o Chico, teve a consciência de que era para ele começar uma nova tarefa. E diante dessa mensagem, assim, essa aqui é uma das histórias, né, Silvânia, que a gente elencou, mas tem muitas histórias lindas, assim, que a gente pensa, nossa, a gente vai demorar muito tempo para sentir o que o Chico sentia, do jeitinho dele, do jeitinho amigável, e sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Com todas as dificuldades, sempre vendo o lado bom da vida, como ele tinha aprendido com a Dona Cidália, com a espiritualidade superior, que cercava esse irmão, né? Com muita luz. E aí, Desculpa, eu queria saber um pouquinho agora, para quem está nos escutando, assim, né? Para quem está nos assistindo, um pouquinho mais dessa obra dele, né? Porque foi um trabalho intenso que ele teve. Apesar de tantas dores, que para nós é dor, né? Mas para ele era um prazer servir ao Evangelho de Jesus. E ele deixou um legado muito amplo. Deixou uma biblioteca espiritual, né? Através de diversas comunicações, o Irmão X, Batuíra, André Luiz, o Carmélio Pires, Bezerra de Menezes, Meimei, Humberto de Campos, né? E diversas obras que a gente estuda para observar um pouquinho, né? Que ele recebia desses espíritos irmãos, assim. E ele sempre trabalhando, né? Então, queria saber um pouquinho mais, assim, para a gente compartilhar com nossos queridos irmãos aí que estão nos assistindo, Silvânia. Então, a gente tem que o primeiro livro psicografado e publicado foi o Parnaso de Além Túmulo, em 1932, que continha 259 poemas, compostos por 56 ilustres poetas brasileiros e portugueses falecidos. E durante toda essa trajetória do Chico, ele publicou mais de 400 livros e milhares de cartas consolando mães e familiares. Inclusive, essas cartas renderam um filme também, né? O Nosso Lar foi um outro livro, e que em 1943 ele vem a público como sendo o mais popular da literatura espírita. Tem um romance, né? O mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, né? E deixa eu fazer um parênteses, assim, né? O Nosso Lar, ele foi um livro, uma revelação muito grande. E passaram-se alguns anos, ele virou uma obra de cinema, né? Virou uma obra de cinema que hoje a gente assiste, claro, com todas as licenças que a arte do cinema nos traz. O livro, ele traz detalhes, né? Como é que esse plano espiritual, como é que a chegada desse espírito lá do André Luiz e dispara uma série de obras na espiritualidade, né? Então, que o Chico tenha a oportunidade de conduzir, psicografar ali, né, Silvânia? Sim. E a gente, e com toda a humildade dele, né, ele passa a remuneração dos livros todos às instituições de caridade. E os direitos autorais também são concedidos de forma gratuita, com o objetivo de tornar os livros acessíveis e contribuir também
junto à divulgação da doutrina espírita, né? E Chico, assim, durante a vida dele, ele recebe várias homenagens, né? E uma delas foi pós-vida, né? Em 2012, quando ele é eleito através de um voto popular, e, parênteses, eu lembro que eu votei nele, né? Foi organizado por um programa da SBT, e ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, né? Então, é um grande mérito, assim, né, para ele. E a gente traz também a participação do Chico no Pinga Fogo, que foi histórica, né? Teve a duração de mais de 3 horas para um programa que durava em torno de 1h30, né? E ele conseguiu, nesse programa, né, fazer com que se atingisse um Ibope nunca antes visto. E essa participação, ela foi muito importante para a divulgação do espiritismo, esclarecimento de temas bem complexos, né? E na segunda divulgação, né, a segunda participação dele, a duração, ela chega a mais de 4 horas. E, mais uma vez, ele bate o recorde de visualizações, né? Foi bem polêmico. Ele foi muito... Ele despertou, né? Com essa publicidade, vamos dizer assim, na verdade, a curiosidade dos jornalistas na época, assim, despertou uma explosão, assim, da doutrina espírita no país, que as pessoas curiosas, tá, mas o que é isso, né, vida após a morte, que mensagem é essa, que homem é esse que responde ao vivo ali, e tem um mentor espiritual, tem mentores espirituais ali acompanhando ele, né, então é uma mensagem muito nobre que ele traz, assim. E a gente já falou um pouquinho, né, Silvane, do mentor. Então, tu quer falar mais um pouquinho ali na nossa pesquisa sobre o Emmanuel? Sim, vamos falar, Então a gente encontrou na pesquisa, né, que já é de conhecimento de todos, né, que o Emmanuel, que foi o mentor dele, ele teve várias encarnações, e numa delas ele foi um senador romano. Também nasceu escravo, simpatizante do cristianismo, em uma outra encarnação, e também foi um padre jesuíta, o Manuel da Nóbrega, que também foi envolvido com ensinamentos do Evangelho durante o período colonial, né, do Brasil no século XVIII. E Emmanuel também foi responsável pela maioria dos livros psicografados do Chico, né? Imagina, assim, né, a oportunidade, a missão e todo o trabalho, todo o serviço que o Chico nos trouxe, né, com essa espiritualidade amiga, assim, e ele sempre se dizendo: meu filho, eu sou só uma ferramenta. Quem faz, né, são os espíritos. E isso aparece, mais tarde vem também um filme sobre a vida dele. Depois a gente tem uma obra, assim, de novo, cinema, com a sua licença poética, né, As Mães de Chico, contando a história das mães que receberam cartas e se sentiram acolhidas, consoladas. E como a gente já está quase nos encaminhando para o encerramento da nossa live, assim, né, que está muito boa, assim, lembrar desse querido, desse legado, me passou um filme da cabeça agora de todos os livros que a gente já teve oportunidade de ler, de pesquisar, né? A gente vai falar agora um pouquinho do momento do desencarne dele. O médium, né, morreu aos 92 anos. E aí, quando a gente fala morreu, desencarnou, né? Porque ele continua certamente trabalhando na espiritualidade. Ainda mais nesse momento que a gente vive, assim, o nosso planeta. Certamente ele está conduzindo alguma equipe, está trabalhando muito, assim.
E o desencarne de Chico foi em 2002. E ele sempre pedia a Deus uma coisa, assim, o dia que eu tiver que retornar à pátria espiritual, gostaria, né, de fazer esse pedido sempre, assim, o dia que tiver que retornar, que o Brasil possa estar num momento de alegria, com algum tipo de celebração. E aconteceu, né? Em 2002, a nossa seleção de futebol ganhou a Copa do Mundo, e cerca de 9 horas depois, né, do jogo, todo o Brasil estava em festa e vem a desencarnar, deixando uma obra muito linda, assim, uma obra que a gente tem que caminhar muito, assim, para conseguir entender, respirar, mas é possível e é acessível a todos, né? Imagina um trabalho de mais de 400 livros que foram ditados pelos espíritos. Então, a gente não pode deixar de falar de Chico sem pensar em amor. E preparamos um videozinho, né, de 2 minutos para a gente concluir essa apresentação, para a gente escutar a voz dele, deixar a voz dele entrar junto com o Evangelho de Jesus nos nossos lares, na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas adversidades, lembrando de tanta doação, assim, né, que ele teve por nós. Então a gente vai colocar esse videozinho para compartilhar um pouquinho da voz dele, do sentimento dele e do amor que ele sentia pelo trabalho. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Que mensagem, né? Incrível, me emocionei agora. Chico foi, acima de tudo, ele viveu o Evangelho, né? E isso é o amor vivo, né? Que Jesus vem nos ensinar, né? Eu agradeço a todos pela participação, agradeço a UME Cachoeirinha pela oportunidade de estarmos fazendo essa live hoje, e passo para o meu irmão Cláudio proferir a prece final. Obrigado, querida, obrigado. Foi muito bom, assim, esse trabalho, essa pesquisa,
essa navegação que a gente fez, né? A gente estuda há bastante tempo já, mas quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente sente. E realmente, né? Chico dizia assim que a doutrina não é só dos espíritos. A doutrina tem uma missão que nos tensiona a conviver com as pessoas. E é isso que ele fala sobre o amor, né? Então, é uma doutrina dos espíritos, mas também tem um convite para a gente conviver com nossos irmãos de uma forma amorosa. E para a gente concluir, né, esse momento tão bacana assim, de pesquisar, de estarmos aqui junto com vocês, a gente também agradece essa oportunidade que a nossa UME nos permitiu, e por toda essa possibilidade que a gente tem de se melhorar sempre, né? A cada dia a gente renascer e trabalhar e superar as dores, superar as adversidades. E para nos conduzir para essa prece, eu vou trazer uma mensagem, assim, também do Chico, que ele fala sobre o amor. E ele vem nos dizendo, assim, né, que vida é o amor existencial. Ele nos traz que a razão é o amor que pondera, o estudo é o amor que analisa, a ciência é o amor que investiga, a filosofia é o amor que pensa, a religião é o amor que busca Deus, a verdade é o amor que eterniza, o ideal é o amor que se eleva, a fé é o amor que se transcende, a esperança é o amor que sonha, a caridade, o amor que auxilia, fraternidade, o amor que se expande, sacrifício é o amor que se esforça, renúncia é o amor que se depura, simpatia é o amor que sorri, trabalho, o amor que constrói, indiferença, o amor que se esconde, desespero, o amor que se desgoverna, paixão, o amor que se desequilibra, o ciúme, o amor que se desvaira, o orgulho é o amor que enlouquece, e finalmente o ódio que julga ser a antítese do amor não é só o próprio amor que adoeceu gravemente. Francisco Cândido Xavier. E com essa mensagem de amor, a gente convida todos a celebrar as nossas famílias, a celebrar a mensagem do Evangelho, que a gente possa permitir que Jesus entre nos nossos lares para consolar, para nos abraçar, e que a gente possa contribuir com essa transformação que o nosso mundo está vivendo. Contribuir com trabalho, com amor, com esperança, com compaixão, com renúncia. Que os bons amigos espirituais possam sempre estar nos intuindo diante das dificuldades e, através das preces, a gente possa chegar até Deus. Através do amor, a gente possa alimentar nossos corações para trabalhar melhor. Com esse sentimento de gratidão, encerramos essa live com muito carinho, muito respeito, e a gente deixa um abraço no coração de todos. Que assim seja.